Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e hoje Ele possa te instruir quanto à verdade e também te preparar para aquilo que vamos enfrentar pela frente. O que nós vamos dizer hoje diz respeito a todas as pessoas da terra, portanto, sinta-se enquadrado. A mensagem diz respeito a você também. O tema de hoje é: haverá guerra no Brasil. Ponto. O que fazer? Nós não estamos postulando uma possibilidade, nós estamos afirmando algo que sabemos e temos absoluta convicção de que vai acontecer. E mais, você verá em breve. O que importa é, sabendo do que vai acontecer, estar preparado. Eu não estou me dirigindo, por assim dizer, àqueles que pretendem negar esta verdade. Quem quer negar está fazendo isso contra si mesmo. Mas nós vamos falar para aqueles que têm interesse de se preparar, aqueles que estão vendo que os tempos mudaram, aqueles que estão vendo que as coisas não estão sendo como antes. Para estes, sim, eu tenho certeza que a mensagem pode vir como um bálsamo e também como um manual da parte do Senhor. O preâmbulo que eu faço, ou seja, algo inicial, algumas informações iniciais que coloco para contextualizar todos os irmãos, são duas recentes que nós recebemos. Uma delas é: o Brasil está atualmente realizando a maior operação militar logística na Amazônia de toda a história. Desde que o Brasil foi descoberto em 1500, a maior operação militar no território da Amazônia. Essa operação, ela simula a invasão do país na fronteira norte por um exército chamado Exército Vermelho, e os exércitos azuis estariam se deslocando para poder recuperar ou reconquistar o território invadido. A suposição que se faz é que a invasão teria se dado pelos estados do Amazonas e Rondônia. Em contraposição a isso, também veio notícia recente de que os russos desembarcaram na Venezuela e estão fazendo treinamento de guerra junto com os soldados venezuelanos, isto próximo à fronteira com o Brasil. Também foi deslocado para próximo da fronteira brasileira o armamento de maior poder de artilharia antiaérea que a Venezuela possui, seguindo uma estratégia russa de defesa antiaérea. Além disso, há notícias de que teria chegado uma equipe da contra-inteligência russa e estaria também em território venezuelano. Claro que essa notícia não vem pelos meios tradicionais de comunicação. Diga-se, meios tradicionais, os veículos grandes conhecidos de mídia. Mas hoje a informação está mais democratizada, isso quer dizer, ela chega por diferentes fontes. Quem viu, quem olhou, quem presenciou, acaba colocando isso em algum lugar e acaba vindo. Existem também sites, existem blogueiros, enfim. Existem tantas pessoas aí trazendo informações que a informação realmente acaba chegando. E o interessante é, eu sei que muitos já sabem disso, está virando pão comum, quando chegam essas informações, por assim dizer, extraoficiais, não por esses grandes jornais, os grandes jornais jogam logo a mensagem de que aquilo é fake news. Aí passa algum tempo, aquilo vem à tona. Isso também já virou pão comum do dia, de tal forma que o povo fica informado antes dos jornais. Isso tem acontecido. O cenário é de pré-guerra. Recentemente nós recebemos a chegada do caça sueco, se eu não me engano, chegou ali no aeroporto de Navegantes, em Florianópolis, foi conduzido com grande escolta até, acho que foi chegou do porto, acho que do porto ele foi até o aeroporto, acho que foi isso. E aí, depois ele voou e foi até o estado de São Paulo, se eu não me engano. É um caça com um poder superior àqueles que o Brasil tinha
tinha ou possuía em termos de guerra. Então você começa a ligar os pontos, quer dizer, essa notícia do caça, esta sim foi veiculada nos grandes jornais, não tinha como ser escondida, porque o caça, por assim dizer, passeou pelas avenidas ali próximas do aeroporto de Navegantes e também pelo porto, se eu não me engano foi o porto de Itajaí. Então a gente começa a ligar os pontos, né? Quer dizer, poxa, vem aviões de caça de maior capacidade, de repente a Venezuela desloca a sua artilharia antiaérea para a fronteira brasileira, o Brasil faz o maior treinamento já feito na história, um treinamento de guerra, ali próximo da fronteira com a Venezuela, e aí eu vou olhar tudo isso e vou achar que é só uma mera coincidência. Não dá, né, irmãos? Não dá. Bom, se eu não conhecesse a palavra, eu já ficaria desconfiado. Mas como eu conheço a palavra, e nós já estudamos aqui o capítulo 11 de Daniel, e sabemos que o capítulo fala de uma guerra prolongada, nós sabemos que vai ter guerra. Daniel 11 fala, inclusive, desta guerra entre as grandes potências do mundo, Estados Unidos, Rússia, China. Por um lado, Estados Unidos e seus aliados. O Brasil hoje é um aliado americano, junto com o Japão, Austrália, eventualmente Inglaterra, Índia, e os aliados do Vaticano, ainda que os grandes jornais não digam isso, mas a Bíblia coloca os aliados do Rei do Norte, que hoje parecem afigurar-se como sendo Rússia, China e algumas potências europeias. Esse conflito vai respingar aqui nessa tensão local existente entre Brasil e Venezuela. Nesse contexto, eu aconselharia os nossos queridos irmãos a estudarem o livro de Jeremias e o livro de Ezequiel. O livro de Jeremias inteiro, ele fala da aproximação do Rei do Norte e da conquista de todas as nações pelo Rei do Norte. Quem lê, entenda. Em Jeremias 1, verso 14, está escrito: Disse-me o Senhor, do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Estas palavras serão literalmente cumpridas nos nossos dias. Literais não quero dizer que a profecia foi literal, mas eu quero dizer que o Rei do Norte moderno vai invadir toda a terra e vai formar um reino global em toda a terra, e os focos de resistência cedo ou tarde serão suprimidos. Agora nós vamos para Mateus capítulo 24. E nesse contexto do que nós estamos falando, nós lemos os sinais da segunda vinda de Jesus. No versículo 3, quando Jesus estava assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvirei de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Irmãos, estes versos, eles retratam o nosso futuro imediato. E antes de nós explorarmos mais estes, antes de nós vermos com detalhes o que vai acontecer, por que vai acontecer e como estamos preparados, nós vamos fazer aquilo que o Senhor nos ordena, conforme está em Malaquias capítulo 3, versículo 10. O Senhor diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção sem medida. Eu gostaria de hoje, como o texto de meditação para esse momento, trazer o que está em Mateus capítulo 10. No versículo 5, quando Jesus
segundo a Bíblia diz, Jesus enviou estes 12, os 12 discípulos, e lhes ordenou dizendo, não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis pela cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Aí ele chega no ponto onde gostaria de refletir com os irmãos. Ele disse aos discípulos, verso 9, não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Jesus mandou os discípulos pregarem o evangelho e falou, não levem dinheiro, não levem malas, não levem nem 2 peças de roupa, nem sandálias, nem bordão. E aí ele diz, porque digno é o operário do seu alimento. Aí eu pergunto aos irmãos, esta palavra alimento aqui está englobando o quê? Não levem mala, não levem dinheiro, não levem roupa sobressalente, porque digno é o operário do seu alimento. A palavra alimento está envolvendo o quê? Todas estas coisas que eles não levaram. Ora, não leve ouro e prata. Não leve alforjes. Não leve 2 túnicas. Não leve sandálias de reserva. Não leve bordão. Por quê? Porque digno é o operário do seu alimento. O que ele está querendo dizer com isso? Eu vou prover a vocês. Não é verdade? Digno é o operário do seu alimento. A palavra alimento está englobando todas estas coisas que Jesus ordenou aos discípulos que não levassem. Isso traz implícito o seguinte conceito. Tem gente que fala, não, quando dízimo e oferta é só alimento. Ora, mas o alimento, a palavra alimento, ela engloba tudo que for necessário para o obreiro dar sequência à sua obra. Correto? Este ministério está presente em mais de 20 países. Eu não vivo da obra, não vivo de dízimos e ofertas, mas há aqueles que trabalham a tempo integral no ministério. E eles vestem, eles calçam, eles se deslocam, eles têm conta para pagar, onde eles ficam tem que pagar ou a hospedagem, ou a água, a luz, o telefone, a internet, para poder se comunicar com o WhatsApp, enfim. Tudo isso gera despesa, certo? E tudo isso está englobado no que Jesus falou. Digno é o obreiro do seu alimento. Ou nós entenderíamos que estas pessoas que estão trabalhando 24 horas por dia, eles só têm direito a comer. Agora, se a roupa rasgar, não tem direito a uma nova peça de roupa. Né? Eles têm que pedir sempre que eles tiverem que pagar uma conta para ver se alguém tira do bolso e dá alguma coisa, ou alguém paga a conta deles. É assim? É assim que tem que ser? Pois é, mas existem algumas interpretações da Escritura que parecem querer dar a entender isso. Não, dízimo e oferta ninguém dá porque é só alimento. Então, se fosse assim, não haveria pregação do Evangelho. Eu diria a estas pessoas que em algum momento chegaram a pensar assim, você se disporia a fazer o evangelismo usando o teu conceito do que é alimento? Já pensou a pessoa aí? Então, já que você pensa que é assim, você não dá dízimo, né? Tá bom. Então, abandone a tua atividade. Vai trabalhar lá no campo missionário, campo estrangeiro, não tem familiar apoiando você, não tem ninguém, não tem amigo, não tem nada. Mas você foi lá porque você ama Jesus e você vai pregar o evangelho. Indo lá pregar o evangelho, aí o teu sapato fura. E aí? Como é que você vai fazer? Afinal de contas, segundo o entender de muitos, seria só o alimento. Então a comida, o arroz vai resolver o furo no teu sapato? Não vai. Entendem? Então, irmãos, nós temos que ser sensatos a estudar a palavra de Deus, tá? Não venham com essa história de que dízimo é só alimento e que Deus não pede dízimo para ninguém porque ele não precisa do dinheiro. Deus realmente não precisa do dinheiro de ninguém. Mas, por outro lado, ele instituiu o plano dos dízimos e das ofertas. Por quê? Aqueles que trabalham no Evangelho é lícito que vivam do Evangelho. É óbvio.
O ministério está em mais de 20 países, por quê? Porque tem uma administração séria dos dízimos e ofertas. Nós entregamos o relatório de administração a cada mês para aqueles que têm interesse, para quem é dizimista, para quem é ofertante. Se você é dizimista e ofertante, peça, nos ajude a cada vez a administrar melhor. O que é feito com os recursos? Vários projetos. Por exemplo, mês que vem vai chegar o dia de finados, vamos ver como vai ser esse ano, mas tradicionalmente nós temos feito um trabalho. Vamos aos cemitérios, levamos folhetos para as pessoas. Todos esses folhetos já foram custeados pelos dízimos e ofertas. Estou aqui com um exemplo do material. Repito, esse é o ano da Covid, não sei como vai ser, né? Se a visita vai ser virtual, se as pessoas vão efetivamente lá, mas sempre temos feito. Aqui eu tenho uma quantidade. Ó. Você tem interesse de fazer um evangelismo, não só com esse folheto, mas com outros? Peça. Nós temos muitos títulos diferentes. O material está pago, está pronto para você pegar e levar. Se você puder vir até a igreja sede, não vai pagar um centavo. Se estiver longe, vai pagar só o frete, o custo dos correios, porque o ministério é pequeno, não pode pagar para enviar material para todo mundo. Além disso, nós estamos na etapa 12 da construção da igreja sede. Estive lá na quinta-feira, estão sendo colocados os corrimões, já vão ser colocadas outras peças de arremate. Em breve, obteremos já a permissão para estarmos cultuando em nome de Jesus. Amém? É um templo humilde, com capacidade para 100 pessoas no seu salão principal e também tem salas anexas para o estudo, a escola bíblica das crianças. Estamos providenciando para que haja a estrutura de vídeo para transmitir a mensagem a você que está longe. Então todos vão ser abençoados por meio desta estrutura. Além disso, o Ministério tem outros projetos. Nós estamos advertindo as pessoas da costa, do litoral do Oceano Atlântico, de que uma grande destruição virá por conta do cumprimento de Apocalipse capítulo 8. Um asteroide vai impactar o oceano e uma onda com proporções que ainda não se viu, ela vai varrer diversas cidades litorâneas. E, portanto, nós estamos avisando de antemão para que as pessoas tomem as suas providências e principalmente se preparem espiritualmente para o encontro com o Senhor Jesus. Tempos tormentosos estão diante de nós, mas lembre-se, Deus é fiel. Ele nos dará força para cada momento e também Ele prometeu àqueles que forem fiéis a Ele. O seu pão será dado e as suas águas serão certas. No Salmo 91 ele ainda acrescenta: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém? Então para isso é que vem a pregação. Bom, este é só um exemplo, nós temos vários outros projetos acontecendo e eles demandam recursos. Por isso é necessário que continue se cumprindo o programa dos dízimos e ofertas. Posto isso, meus queridos irmãos, nós vamos nos colocar em pé. Aqueles que se prepararam poderão fazer a sua devolução e aqueles que não se prepararam, cientes de que este ministério é sério, se forem tocados pelo Senhor, poderão, nas próximas ocasiões, estar também trazendo os seus dízimos e ofertas. Vamos nos colocar em pé e vamos louvar a Deus. Momento foi quando com Cristo
a vida cansado no mundo perdido. Então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Pai, que nos altos céus habitas, nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem olhado pelo seu povo. Temos o que comer e temos o que vestir. Pedimos a Deus que abençoe estas humildes contribuições que foram trazidas à tua salva. Que o Senhor possa multiplicar, Senhor, para que todo mundo seja advertido e tenha oportunidade de salvação. Usa-nos, cada um aqui, para empenharmos-nos ao máximo a fim de levar a mensagem àqueles que não a conhecem. Abençoe em especial aqueles que estão a tempo integral na obra, levando além mar e nos diferentes campos a semente preciosa. Pedimos a Deus que venhas falar conosco neste estudo. Abra os nossos olhos, prepara-nos, ó Deus, guia-nos para fazermos a tua vontade. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, como nós víamos falando, o tema de hoje tem este título: Haverá guerra no Brasil, ponto. O que fazer? No Evangelho de Mateus, capítulo 24, o Senhor Jesus, no versículo 6, diz: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. E aí ele fala de outras questões, e no versículo 12, ele acrescenta dizendo: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Tenho conversado com alguns irmãos. É visível o cumprimento deste verso nos dias de hoje. Por se multiplicar a iniquidade. E aí diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O nosso amor a Deus não pode se esfriar. O nosso amor a Deus tem que aumentar, inclusive. Porque é a Ele que nós podemos e devemos acorrer quando a situação ao nosso redor se torna mais difícil. E aí é dito: aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, eu não estou aqui para enganar vocês. Os tempos não vão melhorar. Não adianta tentarmos nos iludir
com a ideia de que nós teremos um futuro mais alvissareiro, quer dizer, o sol vai voltar. Já passamos por muitas crises, esta é só mais uma delas. Lê do engano, não é verdade. Não é verdade. Nós passamos por uma curva sem volta na história do mundo. Por outro lado, nós temos um refúgio seguro e certo. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas perseverar fazendo o quê? No versículo 14 a Bíblia diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Deus conduzirá os acontecimentos de tal forma que não impeçam a pregação a todo o mundo. Mas considerem vocês um pequeno detalhe aqui. Deus concedeu a este ministério, quarto anjo de advertência final, um depósito. Um depósito que encontra-se na explicação clara de Apocalipse 14, versículos 6 até 12, o Evangelho eterno. No versículo 7 de Apocalipse 14, a Bíblia diz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas, as fontes das águas. Meus queridos irmãos, Deus nos deu uma mensagem distintiva, uma mensagem que hoje não é anunciada por mais ninguém. E esta mensagem tem que atingir todo o globo. Ela não pode ficar restrita à igreja sede do ministério, ao sábado, a ocasião onde nós chegamos aqui. Deus quer que você saia e vá pregar o evangelho. Deus quer que você não fique parado. Deus quer que você avance para além dos limites da sua casa, do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, do seu país. Este evangelho do reino será pregado a todo o mundo. E detalhe, que você não se atenha apenas àqueles que falam o teu idioma, porque é dito em testemunho a todas as gentes. Lá em Apocalipse 14, no versículo 6, o profeta viu um anjo voar pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, a toda tribo, a toda língua e a todo povo. A mensagem tem que chegar em todos os lugares e em todas as esferas das diferentes sociedades. E quem que Deus tem na terra para fazer isso acontecer? Olhem ao redor de vocês. Olhem, irmãos. Estou pedindo. Olhem ao redor de vocês aqui. Estão vendo quantos nós somos? E o que Deus está esperando de nós? Ide ao mundo inteiro levar o evangelho, levar a mensagem. Hashtag ide. A gente ouviu o ano inteiro. É hashtag fique em casa. Hashtag ide. Ide. Levai, fazei discípulos. Em Mateus capítulo 12, capítulo 10, perdão, nós encontramos a ocasião na qual Jesus enviou os seus discípulos. E esta comissão, ela chega até nós hoje. Versículo 5, Jesus enviou estes 12. Enviou. No versículo 7, ele diz aos discípulos, e indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Ora, meus queridos irmãos, nós vimos há pouco, falei aqui com os irmãos, os russos na fronteira com a Venezuela chegaram lá. A contra-inteligência russa está lá. O Brasil, recentemente, há poucos meses atrás, recebeu o primeiro caça, acho que é caça sueco, né? Que chegou aqui em Santa Catarina, no porto. Foi escoltado até o aeroporto e voou até o estado de São Paulo.
Agora o Brasil está realizando o maior exercício de guerra na região da Amazônia em toda a história do nosso país, de 500 anos, mais de 500 anos de descobrimento. 3.300, outras fontes dizem 3.500 militares envolvidos. Uma quantidade enorme de equipamentos, um gasto grande. Ora, nós estamos num governo hoje que já deu mostras que não gasta à toa, não é verdade? Esse governo pode ter todos os defeitos, como qualquer ser humano tem, mas uma coisa a gente viu, né? Não dá mostras de que gasta dinheiro à toa. E se estão investindo nessa grande operação militar de defesa ou de reconquista de território, simulando a situação de invasão do país pelo norte por um exército vermelho e o exército azul tentando reconquistar. Ora, irmãos, nós que somos espirituais temos que entender as coisas. Deus fala para nós através dos elementos. Vamos lá, na Bíblia, em Isaías 1, verso 18, o vermelho representa o quê? Pecado, ainda que vossos pecados sejam vermelhos como carmesim, e o azul é a cor da lei. Todo o santuário sabe disso. Por isso que na vestimenta do sacerdote existia no cordão os fios de linho azul entremeados ali, a cor da lei. 2 exércitos, um vermelho e um azul, o que isso representa para nós? Ora, um a favor da lei e da ordem e outro a favor da nova ordem. Aquela que adivinha segundo as profecias colocam. Isso é sinal do quê? Do fim. A gente viu em Mateus 24, ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Irmãos, acordem, acabou. Nós temos aqui o folheto do jubileu. Quantos anos faltam para o ano da volta de Jesus, meus queridos irmãos? Hã? Pois é, eu estou vendo que os irmãos sabem. Se você não sabe, ficou curioso, busque então no canal. Não vou dar aqui o peixe, eu vou dar a vara para você pescar. Vai lá no canal e busque mensagem sobre o ano do jubileu. O canal é youtube.com/TV Advertência Final. Então, meus queridos irmãos, estamos na etapa final da história da Terra. E aí, o que é que nós estamos construindo para o reino de Deus? O Evangelho tem que ser pregado a todo o mundo. O que nós somos ordenados a fazer? Mateus 10, verso 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes e de graça dai. Deus não está nos convidando à presunção, falando, eu vou sair fazendo tudo. Mas o Espírito de Deus vai nos guiar. Na medida que nós formos para o campo, nós vamos encontrar pessoas em necessidade. E naturalmente vamos visitar os doentes, orar por eles, e eventualmente Deus vai operar, curando os doentes, ressuscitando mortos quando Ele entender que é conveniente, expulsando os demônios. E nós faremos tudo isso sem cobrar, porque de graça recebemos e de graça daremos. Mas eu tenho que manter a minha família, eu estou sem dinheiro, eu estou sem nada. Pois é, mas olha como Jesus mandou os discípulos saírem. Verso 9, não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Pergunto aos meus amados irmãos, alguém aqui já fez isso alguma vez na vida? Isso é para nossa reflexão. Eu não estou aqui para condenar a igreja. Eu estou aqui para nos levar à reflexão. Ele falou, saiam, vão levando a palavra. Não se preocupem se tem ou se não tem, se vai ter ou se não vai. Vai ter. Deus vai prover.
Ele disse, chegando numa cidade, alguém vai ouvir o evangelho e vai abrir a casa para você. Vai ter uma casa que é digna. E se naquela cidade não tiver nenhuma, sacuda o pé da sandália e passe para a próxima. Mas faça o trabalho. Leve. Poxa, nós temos um depósito de uma verdade maravilhosa. São mais de 700 sermões dentro do canal. Ah, mas está indo online. Tudo bem, mas Jesus, ele sabia que viria a internet para o futuro? Sabia ou não sabia? E por que mesmo sabendo que a internet existiria, ele falou, ide? Interessante isso, né? Ele não falou, não, quando chegar o fim dos tempos, hashtag fique em casa. Não, ele falou, ide. Isso é até o fim dos tempos. Lá em Mateus 24, a Bíblia não nos dá margem à dúvida, porque, se vocês olharem bem, Mateus 24, no versículo 14, é dito assim, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações. Como é que alguém dá testemunho online? É que criou-se o conceito de que testemunha é quando você fala do que aconteceu. Não, testemunha é a tua vida diária. Testemunha é o que você é. Testemunha é o que você vive. A tua vida testifica? Se a tua vida testifica, você é o sal da terra. E se você é o sal da terra, Deus quer colocar o sal onde não há sal. Para salgar a comida. Faz sentido? A massa de pão está precisando de sal. Então eu vou colocar ali, onde não havia. Onde está a massa de pão, irmãos? Ora, nas localidades onde esta verdade não chegou. Ali está a massa de pão. Ah, mas ali tem gente perigosa. Ali é um ambiente perigoso. Não, ali não dá. Eu não tenho condições de ir. Jesus não deu nenhuma dessas respostas para os discípulos, embora eles pudessem apresentar todas estas desculpas para ele. O ser humano sempre foi o mesmo. Boa parte dos discípulos eram pescadores, eram pobres. Um pescador sem geladeira vive para buscar comida a cada dia. Já pararam para pensar nisso? Porque o peixe, quanto tempo você consegue conservar um peixe? Sem geladeira? Mas eles foram. Bom, voltando a Mateus 10, Jesus acrescenta algumas instruções para os discípulos. Primeiro ele fala, ide. Depois de infundir neles, ou seja, colocar neles aquela convicção de que, não importa o estado em que eu estou hoje, eu posso fazer alguma coisa e eu vou fazer. Agora, ele dá alguns conselhos. Verso 16. Mateus 10, verso 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Como é que ele nos envia? Ovelhas ao meio de lobos. Então, existe riscos aí fora, existe perigo, atenção, cuidado. Não é assim sair com o peito aberto, de toda ingenuidade. Ai, Deus mandou eu pregar, estou pregando. Tudo que é jeito, estou falando. Não, existe a forma de fazer a coisa. Acautelai-vos, né? Vos envio como ovelhas ao meio de lobo. Portanto, diz ele, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Eu moro numa chácara há mais de 10 anos, 15 anos já. Nesses 15 anos, eu acho que eu vi 3 cobras. Em 15 anos. Mas as cobras existem, com certeza elas estão ali na região. Elas existem. O que acontece é que eu não vi. Por que eu não vi? Porque as cobras não ficam aí andando em campo aberto, né? Por assim dizer, dando sopa para todo mundo ver e tentar matá-las. Né? As cobras, elas andam onde elas podem ser bem camufladas, onde elas podem ser escondidas, onde elas não ficam expostas diante dos seus inimigos naturais. Correto? Mas elas passeiam, elas transitam por ali? Claro que elas transitam. Mas elas transitam quando eu não vejo, porque se eu ver eu vou matar. Então aqui existe um ensinamento para nós. Quando nós vamos pregar o Evangelho, nós temos que estar cientes de que existem os inimigos desta mensagem. E nós não podemos pensar, não, mas é que o Evangelho tem que chegar a todo mundo, aí eu vou lá naquele que odeia essa mensagem, eu já sei que ele odeia, e vou falar com ele primeiro. Isso seria o equivalente à cobra sair em campo aberto em minha direção.
não vai andar uma segunda vez. Não é verdade? Então eu vou estar caminhando direto para a prisão, no mínimo. Ora, meus queridos irmãos, prudência. Prudentes como as serpentes e simples como as pombas, né? A pomba é humilde, nada de querer fazer muito estardalhaço. Obra de Deus não é quando toca a buzina, quando todo mundo fica sabendo, juntou multidões e tal. Jesus não ia atrás das multidões. As multidões vinham até ele. Simples assim. Mas hoje em dia, quando fala que ele atrai multidões, você vai ver, mas como assim que ele atraiu? Aí você vai ver, teve uma campanha toda de marketing nas redes sociais chamando um monte de gente e tal. Aquilo foi uma espécie de um comício. O que se faz num comício político. Quer dizer, eu chamo as pessoas e elas vêm, né, e aí junta aquela quantidade de gente. Simples como as pombas. Já viu pomba como é que ela é? Não faz barulho, chega ali, come uma coisinha aqui, come outra ali, come outra ali. Entra na cidade sem estardalhaço, vai pregar, leva, entrega lá o teu folheto, fala com quem você vê que está interessado, e amém, vai seguindo, manso, humilde, sem estardalhaço. Versículo 17. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzido à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Então, note como é que Jesus vai construindo o conceito que ele entrega. Primeiro ele fala assim, sejam prudentes como as serpentes. Não fiquem se expondo sem necessidade. Depois ele explica com mais detalhes ao que ele estava se referindo. Acautelai-vos dos homens. Tem pessoas que vão estar mal intencionadas em relação a vocês. Então, acautelem-se. E depois ele vai ser mais pontual ainda, é aí que eu quero chegar. Ele falou, vocês vão ser pegos por pessoas, tudo bem, se forem pegos, se tiverem que dar o testemunho, descansem em Deus, o Espírito de Deus vai assistir. O Espírito de Deus vai assistir vocês. Mas no versículo 21 ele diz, e o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Vamos entender isso. O irmão não crente vai entregar à morte o irmão crente. O pai não crente vai entregar o filho crente. Os filhos não crentes se levantarão contra os pais crentes e os matarão. Verso 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ora, vamos unir, porque Jesus foi construindo o que ele foi falando. Seja como a serpente, acautele-se. Acautele-se dos homens, acautele-se dos parentes. A mensagem ela tinha um destino certo. Ela queria entregar isso aqui. Irmãos, o ensino de Jesus é profundo, mas ele é direto ao ponto. A estratégia do diabo era com muita astúcia, porque onde estão os laços mais fortes dos seres humanos na Terra? Na família, correto? Inclusive a família é vendida como sendo o esteio da sociedade. Não é assim? Se as famílias estiverem bem ordenadas, então a sociedade será boa. E qualquer coisa que pareça ir contra a família parece ser até contrária à sociedade. Esse discurso ele está bem enraizado na mente das pessoas. E aí Satanás, sabendo disso, ele procura inutilizar os servos de Deus, agindo como? Justamente através dos familiares. Ele vai instigar o ódio contra os servos de Deus no seio das suas famílias. E são os seus familiares que vão entregar eles. Por quê? Justamente porque os servos de Deus relutam mais em desconfiar dos próprios familiares. A tendência da carne, quando ela sofre, é ela se refugiar no seio da família.
Quando alguém está numa situação difícil, a quem ele acorre? Né? Ocorreu uma desgraça, fiquei desamparado, sem dinheiro, viúvo, seja lá o que for. Onde naturalmente você vai tentar buscar um acolhimento? Na família. E é justamente ali que o diabo vem e fala, aí que eu pego ele. Né? Então, Jesus já falou, olha, cautelai-vos, ou seja, não deixem o coração de vocês conectados com pessoas aqui na terra, sejam quais forem. O coração de vocês tem que estar conectado com Deus. Ele é o refúgio. A Bíblia diz no Salmos 46, versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O refúgio não é o pai, não é a mãe, não é o irmão, não é o primo. O refúgio é Deus. Versículo 23. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Na mesma linha, Jesus repete o conselho lá no versículo 34, na verdade. 34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. A gente tem a tendência de entender assim, não, mas uma coisa que tem que acontecer, pelo menos na família, é estar tudo apaziguado. Mas quem já tem alguma idade já notou que os filhos crescem e cada um voa para um lado. Não é assim? Os filhos são como flechas na aljava do valente, o Salmo diz. Você pode direcionar eles enquanto eles estão nas tuas mãos. Mas depois que eles saem das mãos, eles alçam voo. E aí, o rumo deles não está mais nas tuas mãos. Correto? E aí, cada um alça voo para um lugar. E a partir daí, não pense você, eu vou conseguir reunir e apaziguar todas as coisas na família. Não vai. Principalmente se você estiver vinculado ao verdadeiro evangelho. Porque Jesus falou, não vim trazer paz à terra, mas espada. Versículo 35. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Agora, uma coisa que Deus me impressionou quando estudava para fazer esse sermão aqui. Nunca tinha notado isso. O próximo verso, verso 38, ele fala da cruz. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim, correto? E nós aplicamos esse verso a diferentes situações. Nós aplicamos esse verso, por exemplo, eu perdi meu emprego, eu perdi parte da minha renda, meus colegas, uma atividade que eu não vou fazer por conta do dia do Senhor, que eu guardo. Então estou levando a minha cruz. Mas observe você que ele fala sobre tomar a cruz logo depois de falar da divisão na família. Por quê? O que mais dói no ser humano são as ofensas, são os espinhos fincados por aqueles que nos são mais próximos. Não é assim? Então, aí está a dor mais aguda da nossa cruz. Esses são os verdadeiros pregos, nas mãos, nos pés e no lado, a lança no coração. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim, Jesus falou. Tomar a cruz significa o quê? Enfrentar a ira dos parentes, se conformar com a inimizade dos parentes mais próximos. Quando for perseguido, sair, vai se deslocar para outro lugar. Vou morar longe. E Jesus morou perto. Quando chegou o tempo do ministério de Jesus, Jesus despediu a sua mãe e não voltou mais para casa, para morar. Foi assim? Embora fosse solteiro, embora pudesse estar lá, de repente, não, mas eu vou apoiar minha mãe.
Quando ele estava na cruz, olhou para o discípulo mais novo, que era João, falou: filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. Proveu para sua mãe. Não é assim? Mas ele não se desviou da missão que o Senhor tinha para ele. Irmãos, o id não pode ser confundido. O id, se eu moro aqui, o id significa sair daqui. E em seguida, chegar em outro lugar, e dali ir para outro. Isso é id. Não há como interpretar de outra maneira. Correto? Ide, desloquem-se, avancem, não fiquem enraizados. É isso que Jesus está dizendo para nós. E ele nos deu o exemplo, ele fez isso. Ele era pobre, ele não tinha parentes em todos os lugares para receberem ele. Ele não tinha uma igreja grande com um monte de irmãos esperando ele para receber em cada lugar onde ele fosse, mas ainda assim ele foi. Certa vez, quando alguém se aproximou dele, ele disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não tem. Mas ele não morreu por conta disso. Ele cumpriu a sua missão. Meus queridos irmãos, nós somos chamados a cumprir a mesma missão. No versículo 24, o Senhor Jesus diz: não é o discípulo mais do que o mestre, nem é o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo ser como o seu senhor. Se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Chamaram Jesus de o pai dos demônios, o príncipe dos demônios. Imagina nós, então. 26. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Não tente se autoafirmar diante dos teus parentes, não vai adiantar. Não tente se justificar diante deles. A desculpa não vai servir para fazer com que eles venham para a igreja. Não vai. A tua ausência vai fazer mais do que a tua presença. Sai para pregar. E Deus falou: não os temas. Nada há encoberto que não haja de revelar-se. Eu sei como é que é. Quando dá encrenca, né? O que acontece? A pessoa tem 1001 desculpas, menos aquela que deveria ser, né? Eu reconhecer o erro. Certo? Ninguém reconhece o erro. Ainda mais entre os parentes é difícil. Tem muita família que as coisas ficam, você se justifica falando do erro do outro, porque todo mundo conhece, né? Com profundidade, um conhece o outro. Aí fica aquela discussão. Então faz o seguinte, você tem que levar a pior na discussão, vira as costas, né? Lábios fechados, vamos avançar, não há nada oculto que não haja de revelar-se. Um dia, alguém vai ter que reconhecer a verdade, certo? Mas não porque eu cansei de falar. A verdade é a verdade. Ela sempre vai ser a verdade. No versículo 27, agora, Jesus falou: o que eu vos digo em trevas, dizei-o em luz. O que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Ora, aqui também é mais uma confirmação de que o Senhor não disse que o nosso ministério é só a nossa família. O primeiro ministério é a família. O primeiro lugar para onde devemos pregar e testificar é na família. Mas nós não devemos nos restringir à família. Porque quando ele fala para nós pregarmos sobre os telhados, isso não seria pregar para a família. A família está debaixo do telhado, por assim dizer. Pregar sobre os telhados é para fora, é para quem está aí na rua passando. Certa vez o profeta diz: escreve a visão para ler quem até passa correndo. Avançando. Versículo 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós
do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Será que o Senhor Jesus vai confessar o teu nome? Ou vai negar o teu nome? Em Apocalipse 14, versículo 12, a Bíblia diz: aqui está a paciência dos santos. Em outra versão diz a perseverança dos santos. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Guardam os 10 mandamentos. Obedecem a Ele. Pregam, levam a mensagem. Certo provérbio diz: quem quer faz, quem não quer arranja uma desculpa. Mas aqueles que arranjarem uma desculpa não serão confessados por Jesus no céu. Por outro lado, aqueles que fizerem serão confessados por Ele. Será o teu nome confessado pelo Senhor Jesus? Que assim seja, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de joelhos e falar com Ele. Senhor nosso Pai, que nos altos céus habitas, queremos te agradecer pelas bênçãos dadas até aqui. Pedir que o Senhor encha cada um de nós com o teu Espírito e que saiamos, Senhor, no poder da tua graça para levar a palavra àqueles que não conhecem. Que este Evangelho, esta luz especial a qual o Senhor tem conferido a este ministério, possa ser conhecido do mundo inteiro e em breve. Que aproveitemos o tempo de paz. Abra, Senhor, as portas e os caminhos. Mas que os nossos pés avancem antes de vermos as portas se abrindo. Pedimos, Senhor, que venha estar com o teu humilde povo e que através dele o Evangelho chegue ao mundo inteiro, assim como o Senhor fez no passado, por meio de 12 ou 11 que se consagraram. Pedimos estas bênçãos, já agradecidos, porque sabemos que é a tua vontade. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Para você que nos assiste, eu quero estender o convite para você engajar nesta missão gloriosa que o Senhor deu ao seu povo. Levar esta luz, esta verdade, esta mensagem que Ele tem dado a este ministério, a toda nação, tribo, língua e povo. Você pode fazer alguma coisa, sim. Você deve fazer tudo que está ao teu alcance. Isso enquanto temos tempo de paz, porque como vimos, a guerra se aproxima. Eu nem preciso abrir a Bíblia para dizer isso, eu posso mostrar os jornais. Antes nós só abríamos a Bíblia, Daniel capítulo 11. Hoje não foi estudo sobre esse tema, mas se você tiver interesse, peça o livro. Tem um livro sobre Daniel capítulo 11, explicando versículo a versículo a profecia. Temos um tempo de paz, pequeno, mas ainda temos. Aproveitemos. Eu posso dizer a vocês que a nossa nação brasileira ela tem uma conta a acertar com Deus. Nós fomos rota de escravos por 400 anos. A rota de um costume, um hábito de se retirar por completa liberdade das pessoas e tratá-las como animais. Nós somos um país conhecido pela intemperança, pela licenciosidade, pela corrupção. E que, de certa forma, esses males, nós bem sabemos, permeiam a média da nossa sociedade. Deus exige arrependimento pronto e imediato da nação brasileira para evitar que ocorra o pior. Mesmo a ênfase dada pelo profeta Jeremias ao seu povo na época é aplicável ao nosso tempo hoje. Convido você a ler o livro de Jeremias. Ali você vai ver o nosso país enquadrado e aquilo que o Senhor espera de nós. Nós também somos culpados diante do céu pelo pecado de idolatria.
É difícil mencionar uma cidade que não tem o seu padroeiro, uma estátua, perdoe-me dizer assim, mas é uma estátua feita pelos homens, colocada em algum lugar, onde as pessoas vão lá adorar ou pedir proteção. Quando o segundo mandamento da palavra do Senhor, em Êxodo 20, versículo 4, diz claramente: não farás para ti imagem de escultura. Também diz na sequência: não te encurvarás a elas, nem sob a desculpa, aí eu coloco porque é o contexto, nem sob a desculpa de que estou só venerando ou relembrando alguém. Não é não. E o brasileiro tem se habituado a pisar os mandamentos do Senhor e achar que tudo está bem. Não está bem. O tempo da retribuição se aproxima. Atenção você que teme a Deus. Atenção você que enxerga que os tempos mudaram. Tempos tormentosos estão diante de nós. Deus te chama a fazer ecoar a voz da verdade à nossa nação. A levar esta verdade do Evangelho. Se você quer se unir a este povo do Senhor, estudando mais a palavra, quem sabe amanhã dando o passo do batismo e principalmente levando avante a mensagem por folhetos ou outras formas, entre em contato conosco. Será um prazer te auxiliar. E não pense que você vai aqui olhar nós trabalhando. Não é assim. Deus quer que você trabalhe. Mesmo encargo que Ele colocou sobre mim, Ele colocou sobre você também. Nós dois vamos dar contas a Deus do que fizemos com o nosso tempo. Espero que você faça o melhor uso dele. Convido você para continuar nos acompanhando por meio do canal. Nosso canal é youtube.com/TV Advertência Final. E também, principalmente, pelo nosso site, advertenciafinal.com. Eu vou enfatizar bastante o site, porque eu não sei até quando nós vamos ter o canal. Pode ser que em breve alguém entenda que não devamos ter mais o canal, alguém que tem o poder, a caneta na mão, e aí não teremos mais condições de passar com liberdade essa mensagem. Sim, eu estou falando coisas reais. Portanto, aproveite enquanto você tem tempo. Tem mais de 700 vídeos lá. Assista o quanto você puder. Baixe no teu computador, no teu HD. Divulgue. Ainda há tempo. Faça enquanto você pode. Nós vamos ficando por aqui, mas não sem invocar a bênção do Senhor sobre a tua vida. Convido a fechar os olhos para recebê-la. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus te abençoe. Espero que estejamos juntos nesta caminhada, não só aqui, mas até o final. Em nome de Jesus. Amém.